Fala aí, meus amigos! No vídeo de hoje nós iremos confeccionar uma jangada em alguns lugares por aí conhecido como balsa também. Utilizando apenas recursos naturais, a gente vai conseguir construir um meio auxiliar de flutuação. Ali atrás está o meu amigo Victor Gouveia, que serviu comigo nas Forças Armadas e hoje vai estar dando esse apoio aí, auxiliando na construção dessa jangada. Na verdade dessas, né? Nós vamos fazer duas jangadas, uma utilizando bambu e outra utilizando a ninga, que é uma vegetação encontrada com facilidade aqui nas margens dos rios, no local onde a gente está. Uma outra opção também seria fazer fazer uma jangada com imbaúba, que é um tipo de vegetação também que flutua. E para o sobrevivente ou para quem está praticando algum tipo de atividade esportiva ao ar livre e tem necessidade de transpor algum curso d'água, sem dúvida é uma construção, um meio de flutuação que vai ajudar bastante. A gente não sabe o que pode acontecer durante uma atividade dessa, sei lá, alguém acabar se machucando, e para ser transportado para a travessia de um curso d'água, a jangada é um meio que vai ajudar bastante aí nesse processo. Então nós vamos utilizar com esse tipo de bambu a construção da jangada e também logo mais fazer a extração da aninga, que é a vegetação que a gente encontra na beira de grande parte dos rios, nas margens de grande parte dos rios, e que é excelente para também fazer a construção dessas jangadas. Então vamos iniciar o processo agora de remoção dessas vegetações e começar a confeccionar o nosso meio auxiliar de flutuação. Bem, aqui o processo é simples. Após ter extraído a madeira que vai ser utilizada para confecção da jangada, a gente vai abrir, no caso aqui do bambu. O Gouveia está abrindo ali. Você racha o bambu em duas partes. Certo. Abriu e vai definir o tamanho que vai ser a jangada. Por que abrir o bambu? Porque o bambu ele corre com uma facilidade muito grande quando você coloca o resto das madeiras por cima, por ser uma madeira mais roliça, mais lisa. Então quando entrar na água, isso vai fazer com que a jangada não tenha tanta estabilidade, não fique tão firme na amarração. Por isso a gente abre para que essa parte que é mais áspera do bambu, a parte que foi aberta, ela consiga segurar a madeira, dar uma firmeza maior, mais estabilidade na amarração. Então a partir do momento que o bambu for aberto em duas partes, a gente vai pegar os troncos que foram cortados para começar a arrumar em cima dos pedaços que foram abertos para fazer a amarração. Após definir o tamanho que vai ser a jangada, você faz os cortes nas madeiras laterais que vão servir para fazer a amarração dos troncos que estão por cima, e vai pegar também as outras duas metades e colocar na parte de cima. Por que amarrar? Inserir o bambu que foi aberto em cima e embaixo, para dar mais sustentação. Para fazer a amarração dessa jangada, a gente vai utilizar o cipó de Verônica, que pode ser aberto
em 2, 4 partes para poder ter uma quantidade maior do recurso para fazer a amarração da jangada. Ah, mas aí eu não sei identificar cipó. Se você está numa situação de sobrevivência ou em alguma situação extrema de necessidade para confeccionar qualquer tipo de recurso para sobrevivência, o ideal é ir testando. E testando os recursos que você vai encontrando e testando os cipós para ver se eles são flexíveis e resistentes. Para essa atividade a gente vai estar utilizando o cipó de Verônica, que além de ser um cipó resistente e flexível, ele tem uma facilidade grande de ser utilizado em grande quantidade por conta da abertura que nós conseguimos fazer. Se você tiver outras pessoas nessa situação junto com você, você pode pedir um auxílio que vai ficar mais fácil. Não como eu estou fazendo aqui com o Gouveia, que está se virando sozinho. Bora, meu irmão, missão é missão. Aqui o processo é simples, vai ficando mais pesado. É por isso que eu digo que o aventureiro ele tem que estar com condicionamento físico bom. O Gouveia aí tem levantado muito peso nos últimos dias, é por isso que ele está em forma aí para desenrolar essa missão. É interessante ver que a amarração das madeiras, elas vão ficando bem firmes. Aqui, olha. Pode ver que a madeira de baixo, junto com as que estão passando por cima, elas estão bem firmes. A forma que ele está trançando o cipó. É bom ter essa garantia para que as madeiras não se soltem quando você estiver num ponto mais crítico. Talvez no meio de um rio, que aí a situação vai complicar. Jangada feita com o bambu já está pronta. Confere aí, Gouveia. Confere. Agora, tá aqui, como a gente pode ver, ficou bem firme. Foram utilizadas 2, 4, 6, 8 madeiras, 8 troncos de bambu para poder navegar em cima. Então agora vamos confeccionar com o mesmo procedimento que confeccionamos essa jangada de bambu. A gente vai fazer também a jangada com a ninga, o mesmo procedimento, e vamos fazer o teste das duas, ver o teste aí de flutuação dentro do rio. Prepara, Gouveia? Preparado. A ninga para fazer a outra jangada é essa vegetação aqui que fica na margem do rio. E a gente já fez aqui a retirada de algumas, mas a gente vai retirar mais uma aqui para mostrar qual o procedimento. Tira lá, Gouveia, para mostrar para a galera como é que faz. Aqui a maré já está um pouco mais alta, mas é muito simples. Chegou, fez o corte, o ideal é escolher as mais grossas e definir o tamanho que vai ser a jangada. Tem bastante dessa vegetação na beira do rio. Em muitos rios tem essa vegetação e é uma excelente madeira para fazer os meios auxiliares de flutuação. Bem, aqui a outra jangada de aninga já pronta. Ali está a jangada de bambu. Nós utilizamos 7 pedaços de aninga para fazer a estrutura principal e mais uma cortada ao meio nas transversais para poder fazer a amarração da estrutura. As duas jangadas já em condições, como eu havia falado anteriormente, tem condições também de fazer
uma madeira que é muito boa para fazer jangada é a embaúba. E uma outra opção também são com os talos do buritizeiro, que se você encontrar na região, que geralmente é fácil de encontrar em regiões alagadas, você também pode confeccionar uma jangada com os talos do buritizeiro. Então agora vamos colocar as jangadas na água e mostrar que o processo ele funciona. Que tanto a jangada construída com o bambu quanto com a aninga são excelentes para a flutuação. A gente pode observar. Acho que parou, senhor. Parou? Não parou não. Não, é que ela apaga mesmo. A gente pode observar uma estratégia que funciona. Tá aqui a jangada de bambu em condições para até mesmo estar percorrendo aí grandes distâncias. Ela tá bem firme. Tá dando pra ver bem aí? Toca na tela dela, vê se volta. Que a câmera deu uma parada. Mas tá aqui, ó. Jangada pronta. Excelente para transportar uma pessoa. Para quem precisa aí transpor um curso d'água, essa embarcação aqui, essa plataforma improvisada, com certeza vai suprir a necessidade. Não é ideal para estar navegando em pé. As duas melhores formas aqui ou é sentado ou deitado, dependendo da situação, né? Mas, como vocês podem ver, aproximadamente quantos metros tem aqui, Gouveia, de profundidade? Uns 8 metros mais ou menos. Uns 8 metros. Então a gente está navegando num braço do rio mais largo e está aqui conseguindo bons resultados com a nossa jangada. Vamos partir agora para a próxima experiência, com a jangada de aninga. Agora o Gouveia vai dar a demonstração utilizando a jangada menor que a gente confeccionou com a aninga. Então ele vai fazer a travessia do braço de rio deitado, vai bater lá na margem e vai retornar para cá. Aqui ele só está fazendo um pouco mais de esforço porque a correnteza começou a ficar forte, a maré começou a vazar. Então ele está brigando um pouco contra a correnteza ali. Mas, como a gente pode observar, a jangada flutua. Agora ele vai vir tranquilo até aqui, pegando aí a correnteza a favor. Tranquilo, tranquilo. E aí, Gouveia, funciona? Funciona. 100%. Tá aqui. Garantido. A aninga, para quem precisa utilizar num processo aí de sobrevivência ou tá realizando alguma atividade de aventura e precisa transpor algum curso d'água, tá aí mais um recurso 100% com recursos naturais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um pouco de trabalho ali. Quero agradecer muito ao Gouveia, que sempre cumpriu missão muito bem cumprida enquanto estava no Exército, junto com a gente na Força, e continua aí dando gás, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Então tá aí, 2 meios auxiliares de flutuação, 2 jangadas, 100% com recurso natural, que vão ajudar muito se um dia você precisar transpor aí qualquer curso d'água e não tiver em condições de atravessar a nado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito. Vai naquele sininho lá e ativa todas as notificações. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Não vou ver. Tem que deixar um like aí porque deu trabalho para fazer. Beleza? Eu aguardo vocês na próxima
e um grande abraço.